Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Nós estamos aqui na nossa aula do dia 7/10/2020 e o assunto que nós vamos discutir hoje, curadoria digital, que nós vamos discutindo nas últimas aulas, e hoje eu vou falar sobre o ciclo e modelo de representação de dados em curadoria digital, tá certo? Então tá aí. Bom, começamos sempre com uma definição, né? Para a gente poder ter uma ideia bem clara do que está sendo discutido. E nós podemos dizer que o modelo de ciclo de vida de curadoria digital, né, que foi proposto pelo Digital Curation Center, ele apresenta um conjunto de ações e funções que abrangem todo o período útil, né, todo o ciclo de vida de um objeto digital. Algumas das considerações, da abrangência, algumas das considerações e funções, ações, né, elas permeiam todo o ciclo de vida e outras são mais pontuais, acontecem em alguns momentos específicos desse ciclo de vida, tá certo? A gente vai ver a imagem desse modelo e vamos discutir um pouco sobre ele, tá certo? Bom, esse aqui, como falado, é o modelo de ciclo de vida, né? O DCC, Digital Curation Cycle. Então vem aqui. Como você pode perceber pela apresentação, né, este modelo ele é apresentado em camadas, certo? A ideia de uso de um modelo representado em camadas é justamente para que o leitor, para que o potencial usuário, né, desses dados, ele entenda que é um processo evolutivo, né? No centro aqui das camadas você tem aqui o próprio objeto digital, né? Seja ele no formato de documentos ou de metadados ou ainda de bancos de dados, tá certo? E a partir disto é que você vai desenvolver todos os esforços de curadoria digital, né? Lembrando que, como nós discutimos nas nossas aulas, né, o esforço da curadoria digital requer antecipadamente que tenha sido implementado na instituição esforços de planejamento e preservação de dados, tá certo? Então, aqui bem no centro é onde você está atuando em parte na preservação e no planejamento, embora no ciclo de curadoria digital você tem essa mesma preocupação em um momento posterior. Todavia, o viés da preservação digital é diferente do viés da preservação na curadoria, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses elementos. Primeiro de tudo, aqui você saindo, né? Vou sempre falando assim, vou subindo essas camadas e falando um pouquinho de cada uma delas, tá certo? O complemento dessa discussão você vai conseguir nos textos da Sarah Wiggins, que está anexo a essa apresentação, e mais algum outro texto, aliás, um outro texto que a gente acha interessante. O outro texto é o texto da Maria Peraí, deixa eu ver o nome dela direitinho. Maria Trix. Maria Trix. Né? Então, o texto dela também, junto com outros dois autores, está incluído na nossa atividade para fazer a leitura. O texto da Sarah Wiggins é em inglês e o segundo texto da Maria, ele é em português. Vocês vão fazer uma tarefa usando os dois textos ou apenas um deles, você pode escolher, tá? Ok, então só um instantezinho enquanto eu me organizo. Prontinho, já me organizei. Então vamos lá. Aqui nessa primeira camada, saindo da mais interior para o exterior, nós temos aqui a descrição, representação
e informação. Então, existem ações e funções que permeiam todo o ciclo de vida, e algumas acontecem, como essa aqui, essa, em momentos difíceis, que podem se repetir durante o ciclo de vida ou podem acontecer apenas uma vez, certo? Já aqui, nós temos ações que se repetem continuamente durante todo o ciclo de vida. O primeiro seria a descrição e representação da informação. O que é que você tem aqui? A partir do momento que você tem um novo item que vai ser inserido, né, dentro do contexto da curadoria digital, ou seja, um novo item que vai fazer parte do acervo que abrange as preocupações da curadoria digital. Quando você coloca algo novo para fazer parte desse acervo, então você tem que se preocupar com a descrição e representação da informação, né, contida neste documento. Então você vai fazer o quê? A atribuição de metadados administrativos, descritivos, estruturais, técnicos, de preservação, e você vai utilizar neste momento aqui, certo? Padrões de metadados que você julgue adequados, né, para que a sua descrição e representação dessa informação tenha uma longa duração, ela seja perene, preferencialmente, de modo que os dados representados aqui tenham sua representatividade e sua discricionariedade disponíveis sempre para o usuário, né? Tanto em termos de representação, como de segregação, a discricionariedade, como também da própria descrição desses dados, tá certo? Ok, então isso aqui, descrição e representação da informação, acontecem durante todo o ciclo de vida, né? São ações e funções que são repetidas aqui. Você está sempre fazendo isso. Por que está sempre fazendo isso? Quando você insere um documento no acervo e ele passa a compor, então, a coleção de itens que estão sobre as preocupações de curadoria digital, este novo item pode se relacionar com itens que já existiam. Então, se existe esse novo relacionamento, você precisa, então, fundir esse novo item ao acervo anterior, estabelecendo de maneira registrada quaisquer relações, quaisquer vínculos que você possa perceber. E para isso você utiliza aí conjuntos de metadados que vão descrever a relação do novo item com itens que já existiam no acervo. Na sequência aqui subindo, você vai ter aqui o plano de preservação, né? Ou planejamento de preservação. E o que você tem? Você vai fazer nesse momento planos para você gerenciar todas as ações e todas as relações durante todo o ciclo de vida que um documento possa ter. Vamos supor que esse documento que vai entrar aí para a curadoria digital, por alguma razão, ele tem a validade, né, estabelecida como 30 dias. Depois de 30 dias, por algum motivo, aquele documento ele perde a validade, ou seja, os dados que estão descritos lá perdem a sua principal utilidade. Eles podem até serem guardados, podem e devem ser guardados para consulta posterior como fontes de dados históricas, mas para uso imediato, aquele documento perde a validade a cada 30 dias. Então, esse plano de preservação, ele deve refletir essa periodicidade deste documento, fazendo com que ele possa ser alterado, possa ser substituído na periodicidade adequada. Pronto, tinha dado um lag aqui, mas já deu certo. Saindo aqui dessa camada, o que você vai ter aqui? Aqui
Community Watch and Participation, você vai ter aí o acompanhamento e participação da comunidade. O que significa que neste momento aqui, esses dados estão sendo continuamente utilizados, observados, consumidos pela comunidade a qual se destina essa preservação. E essa comunidade, desculpe, pelo uso dos dados que estão aí nesse acervo, podem propor, solicitar ou necessitar de alterações em termos da sua descrição, da sua representação ou do seu próprio planejamento, tá certo? Então aqui você precisa atuar sempre em conjunto com vamos chamar, né, como o modelo chama, a própria comunidade que se interessa pelo documento, tá certo? Eventualmente aqui, como a gente está falando de um ciclo de vida, né, um ciclo e modelo de representação, também é interessante que você inclua a comunidade que faz uso desses dados da curadoria, você inclua a comunidade no momento de elaboração dos modelos que vão ser utilizados para fazer a representação. Ou seja, a criação dos modelos que vão ser utilizados, né, dos metadados, dos conjuntos de metadados, dos padrões que vão ser adotados para preservar os dados, deve ter a participação da comunidade de maneira que a representação final que seja conseguida, ela possa atender às necessidades do público, né, do potencial público do esforço de curadoria digital. Por quê? Se você não leva isso em consideração, você pode criar o quê? Você pode criar esforço de curadoria digital que no final não vai servir para ninguém. Ou pelo menos não serve adequadamente para aquele público que precisa daquilo. Então um grande erro é você ignorar a comunidade. Ao não ignorar a comunidade, você consegue aproximar os esforços de curadoria, consegue aproximar desta comunidade, o que significa que a chance de consumo, de uso dos elementos da curadoria digital vão ser maiores do que se você fizer isso isolado, sem consultar essa comunidade, que depois, quando ela vai utilizar, ela pode se deparar com um sistema que não atende à necessidade deles, tá certo? Bom, na sequência, você vai ter aqui curadoria e preservação. Veja que um implica no outro, um implica no processo do outro. E aqui o que nós temos? Ações que podem ser ações de gestão, né, ações administrativas, que são planejadas para garantir, para promover, para fomentar a conservação e a manutenção do acervo da curadoria, objeto da curadoria, manter esse acervo durante todo o tempo necessário, né? Durante o tempo em que os dados são válidos ou durante todo o tempo para o qual os esforços de curadoria foram planejados para aquele fragmento do acervo ou para o acervo todo, tá certo? Cada vez mais eu me convenço e passo essa minha percepção de que a curadoria digital não é algo que você faz sobre todo o acervo de uma vez só. Ações que abrangem um acervo inteiro de uma vez só são ações de preservação digital, tá certo? De repositórios institucionais ou coisas desse tipo. E a curadoria, como eu tenho colocado para vocês, está mais preocupada com momentos específicos, com partes específicas do acervo, tá certo? E por isso que eu estou dizendo em ciclo de vida, período de validade, porque faz sentido quando você está trabalhando com uma parte do acervo dentro de um período de vida definido no tempo, né? Por questões técnicas, por questões legais ou por questões temáticas. Você pode falar, não, aqui vou colocar esses documentos, mas eles só têm validade ou eles somente são relevantes durante um determinado período de tempo. Por exemplo, um grande conjunto de dados sobre práticas de cuidados com pessoas que tenham
sido contagiadas pelo vírus da Covid, tá certo? Ok? Contaminados pelo Covid-19. Esse conjunto de auxílio informacional sobre como proteger essa pessoa dentro de casa, como cuidar dela e ao mesmo tempo também se proteger da exposição, é um conjunto informacional que é extremamente relevante nos dias em que você vive a pandemia. Passado o período da pandemia, apesar de ainda haver interesse e possíveis usos, ela já perdeu aquela validade grande que ela tinha naquele momento, tá certo? Ela já não é mais tão útil quanto era naquele momento da pandemia, tá certo? Então, nesse sentido, você pode limitar temporalmente uma exposição, objeto de curadoria digital, né? Bom, seguindo aqui e terminando aqui, nós temos as ações e funções que preservam, que estão envolvidas constantemente no ciclo de vida. Então, daqui para cima, agora aqui, ó, já são coisas que acontecem pontualmente e eventualmente de maneira sequencial, embora algumas delas possam acontecer de maneira não sequencial, tá certo? Mas de maneira bem resumida, como é que nós temos o funcionamento das funções e ações nessa camada? Primeiro você vai ter a questão da conceitualização. O que acontece? Quando chega um novo documento, então você tem que planejar, né, a criação de dados, planejar os métodos de captura e as opções de armazenamento que você pretende usar para um novo documento. Ó. Então, para um documento vir parar aqui, ele passa por esta fase e depois ele vai descendo até chegar aqui, certo? Bom, quando você faz então essa questão de conceitualização, você vai ter a create or receive, a criação e ou o recebimento dos metadados administrativos, descritivos, estruturais, de preservação, técnicos, né? Ou, eventualmente, você não faz a criação desses metadados, você já recebe os dados prontos da maneira que estão. E você vai ter que pensar em como você vai fazer preservação e curadoria, como você vai envolver a comunidade para poder participar, né, da absorção desses elementos que estão chegando e também como vai ser seu plano de representação, seu plano de preservação desses dados que estão chegando, como vai ser feita a descrição adicional, complementar ou total dos dados que estão chegando para eles chegarem aqui. Mas tudo isso começa aqui, na criação ou recepção. Depois disso, você faz o Appraise and Select, você vai fazer o que? A avaliação e seleção, visando eventualmente dispose, o descarte, né, desses dados dentro da curadoria digital. Ok? Então, você vai pegar e vai fazer o que? Vai eliminar esse item. Vamos dar um exemplo aqui. Supondo que você tenha dentro de uma biblioteca um esforço de curadoria digital em parte do acervo, mas seja um esforço contínuo. Contínuo no seguinte sentido. Vamos supor que você tem um esforço de curadoria digital no qual em um mural, em um painel, em um quadro, em uma página, vocês vão dispor as matérias, as principais matérias do jornal durante a semana. Né? Segunda-feira tem lá as matérias da semana, na terça as matérias da terça, da quarta, da quinta, da sexta, e você, além de colocar as matérias lá, os títulos das matérias, você pode perguntar para a comunidade, era interessante que também tivesse um breve resumo, bota um breve resumo, era interessante que tivesse onde essa matéria está, isso é participar, fazer a comunidade participar no planejamento aqui, né? Ouvindo a comunidade. Então eles falam, não, coloquem as matérias, mas coloquem de onde vieram as matérias, quem foi o jornalista, qual o horário que saiu, qual jornal que saiu, um resumo do que está falando naquela matéria. Tá certo? Tudo isso num grande painel.
Observe que como a sua curadoria digital seria de âmbito semanal, porque são as notícias que estão acontecendo durante a semana, você pode, na sexta-feira, jogar tudo fora, porque, vamos supor, a semana foi de segunda a sexta, jogou fora e acabou tudo. Ou, de acordo com a participação da comunidade, que afeta o planejamento e a curadoria, vocês decidem que não seria interessante jogar tudo na sexta-feira. Nós não vamos manter, vamos levar o conceito de semana, não para de domingo a sábado, mas o conceito de semana como 7 dias. Ou seja, você chega aqui e encontra os dados de hoje até 7 dias para trás. Então, a semana é uma semana diferente, são 7 dias de hoje para trás. Então, se você chega lá hoje, você vai encontrar todos os dados de quando? Você vai encontrar, né, hoje da quarta-feira, vai ver da terça, da segunda, do domingo, do sábado anterior, da sexta-feira anterior e da quinta-feira. Ou não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até a quinta-feira, entendeu? Você chega. Lá, se você chegar na próxima quinta, você vai achar os dados da quinta até a sexta passada. Você chega na sexta, vai achar os dados dessa sexta e até o sábado passado, e assim vai. Mas tudo isso ouvindo e planejando com a comunidade. Então, isso seria a questão da avaliação e descarte eventualmente, tá bom? A admissão, o ingest, na admissão você vai se preocupar com o quê? Você vai se preocupar em como fazer com que os dados, e essa preocupação pode ser técnica, pode ser administrativa, tipo, quem autoriza ou quem insere os novos dados no nosso acervo da curadoria digital. Qualquer um chega no nosso quadro de informações e prega alguma coisa lá. Se for assim, daqui a pouco está cheio de anúncio, vende-se, troca-se, doa-se, aluga-se, né? E que foge completamente à finalidade da sua curadoria. Então, aqui na inserção devem estar claras as políticas e também as permissões, quem pode manipular, quem pode inserir, por exemplo, os dados, no nosso caso, na nossa amostra fictícia aí no mural, tá certo? Bom, seguindo então aqui sequencialmente, eu estou explicando sequencialmente, né? Você vai ter ações de preservação. E o que seria isso? Essas ações de preservação, elas vão envolver, por exemplo, descarte inicial de dados que não são relevantes para a preservação. Vocês recebem, por exemplo, uma notícia para ser colocada no nosso quadro de curadoria digital de manchetes, de notícias semanais, né, dos últimos 7 dias. E lá, em dessas comunicações para ser inserida, vem uma propaganda de um produto qualquer. Então, você fala, não, isso aí não vai entrar. Então, isso se fosse material, se fosse físico, né, você recortaria aquela publicidade, aquela propaganda daquele material. Então, aqui, nas ações de preservação, você vai incluir o quê? Esse tipo de política. Você vai incluir também validação. Chega uma simples notícia escrita num papel, olha, acabou de ser decretado isso e aquilo. Deu no Jornal Nacional. Aí você, antes de colar no quadro esses dados, você poderia, né, verificar. Então, você pode ter definido aqui uma política. Olha, se os dados vierem do formato X, tem que verificar assim, assado, tá certo? Bom, depois disso vem o armazenamento, o store. Aqui você vai se preocupar com tudo que for necessário para que os dados que vão estar aqui, né, eles sejam armazenados de maneira segura, de maneiras adequadas para o grau de relevância, de importância daqueles dados, tá certo? De maneira que eles não sejam corrompidos, distorcidos, perdidos no momento de colocar. Aí uma questão bem interessante. Veja só, suponha que nesse esforço de curadoria digital que você está fazendo, exista um certo viés legal, um certo viés com o qual você tem que se preocupar do ponto de vista da legalidade do que você está apresentando. Então, se assim o for,
você deve tomar alguns cuidados para que durante o processo de conceitualização, de criação, de seleção e descarte, de inclusão e de ações de preservação e no armazenamento, quando chegar aqui para você colocar, você pode ter que verificar uma coisa chamada cadeia de custódia. O que é a cadeia de custódia? Cadeia de custódia é justamente você se preocupar em ter certeza de que aquele documento, desde o momento em que ele saiu para chegar até vocês, para ele ser colocado na curadoria digital, que esse documento não foi manipulado, não foi violado, ele ainda é íntegro, ele ainda é autêntico, ele é fidedigno, tá certo? Então, você pode ter aqui, voltando para a apresentação, você pode ter aqui, no momento do armazenamento, algumas checagens, um checklist para garantir que esse documento esteja adequado, que ele não foi manipulado, não foi alterado de maneira nenhuma. E então nós chegamos aqui em acesso, uso e reuso, access, use and reuse. E nesse momento você vai promover, é o momento que você vai promover o acesso, vai difundir esse acesso, vai difundir o uso, né? E isso pode ser tanto por uma publicidade ou por uma publicação contínua de tudo, uma publicidade abrangente, ou simplesmente por políticas que você insere os novos dados, né, no acervo da curadoria digital e espera que eles sejam consumidos. Tipo, quando chega uma nova notícia, você prega a notícia no quadro. E a publicidade que você faz diz respeito à curadoria como um todo, a todo o esforço, e não sobre uma notícia específica, tá certo? Você fala, nosso quadro está atualizado com as notícias, não sei o que, etc, etc, etc. Uma outra maneira seria dizer, acabou de chegar uma nova notícia no nosso quadro, é a notícia fulana de tal. Vá até o quadro para você poder ter acesso à notícia como um todo. Então são vieses diferentes, tá certo? E aqui nós chegamos na transformação. E essa parte aqui é onde a curadoria de dados, ela deixa de ser uma máquina de escrever e onde ela começa a diferenciar de verdade de outros esforços de preservação. É aqui onde você combina, onde você faz seleções parciais, faz extrações, onde você agrega valor a um documento que está, a um dado, a um metadado que está inserido na sua curadoria digital. É aqui que você faz a grande transformação, que você acrescenta valor, agrega valor, né? Para que então o potencial usuário receba não apenas aquilo que foi inserido, mas também mais dados, mais relações, de maneira que a coisa seja muito mais rica do que o mero contato com os dados, tá certo? Bom, ok? Na sequência, eu proponho para vocês, então, uma atividade prática. Essa atividade prática, ela, na verdade, nem deveria ser uma atividade prática, porque ela faz parte da necessidade da disciplina. Vocês vão, então, ler... eu enviei 2 textos para vocês, junto com essa tarefa. E esses 2 textos, um em inglês e um em português, fala sobre um assunto, tá certo? Um é o original da Riggs, da Sarah Riggs, e o outro de outros 3 autores, conforme eu apresentei no começo dessa nossa aula aqui gravada, tá bom? Você tem até o dia 14/10, leia o texto ou os 2 textos e faça um resumo crítico sobre os mesmos, seja de um texto ou seja 2, conforme sua escolha, tá bom? Um abraço, até mais, fiquem com Deus e até segunda-feira. Tchau!